Então vocês têm aqui a configuração do médio e quando acionam o máximo vocês vão ter aí a iluminação do máximo. Hello guys, Derlights aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar simplesmente destes faróis de BMW. Para os amantes de BMW que têm umas BMWs um pouco mais antigas, vocês têm essas opções de headlights, de faróis, para substituir os faróis originais dos vossos carros. Vocês que têm as BMWs dos anos 90, 80, que não têm lá Angel Eyes, que não têm lá projetores, vocês têm esta opção para colocar o vosso carro num estilo um pouco mais moderno. Hoje vamos falar simplesmente da construção, da qualidade de equipamento que estes faróis são. Vamos falar da capacidade de iluminação do médio e do máximo e vamos ver daqui a alguns segundos na íntegra o que realmente este farol consegue nos oferecer e qual é o ganho que vocês conseguem ter nas vossas viaturas. Então o farol é mesmo este e vocês têm aqui a seguinte configuração. Angel Eyes, tipicamente original das BMWs. Quando nós falamos de Angel Eyes, nos recordamos simplesmente de BMW porque eles sempre vieram com esta configuração desde os tempos primários. O que acontece é que este farol tem então os Angel Eyes, temos aqui projetor que faz simplesmente o médio no lado direito e temos aqui um ponto de luz que vai fazer o máximo. Vamos depois acionar a iluminação dos dois pontos, vamos ver qual é a iluminação que isso nos traz, mas pelo menos assim desligado vocês vão ter esta configuração. Este farol vai sendo encaixado exatamente a partir deste ponto superior, tem um outro ponto aqui na lateral e do outro lado também tem aí um ponto de fixação. Aqui atrás vocês vão encontrar um sistema muito simples, natural para o ano do carro, onde vocês têm aqui o ponto onde aciona a posição do máximo, vão ter aqui o ponto onde aciona a posição do médio e vão ter lá embaixo o chicote que faz a presença. E vocês terão então as regulagens. Aqui vai fazer uma regulagem manual. Esse carro não tem regulagem automática de altura. Estas regulagens vão fazer com que este farol suba, desça, vá para o lado para ter um foco mais alinhado da sua iluminação. Vamos agora acionar a presença. Para quem não viu o vídeo anterior, nós tivemos a fazer aqui a troca do sistema de iluminação dos Angel Eyes desta BMW para um sistema mais interessante, deixando o Angel Eyes mais forte. Se não viu o vídeo anterior, sugiro que vá ver para perceber o que este farol tinha de iluminação no Angel Eyes e o que agora está a ter. Este farol levava estas lâmpadas T10 para fazer exatamente o acionamento do Angel Eyes, fazendo com que a iluminação do Angel Eyes estivesse assim. Mas agora nós fizemos com que esta iluminação passe a iluminar de uma forma mais uniforme, com mais intensidade, e agora estão a ver este farol com um destaque exatamente típico do BMW. Vamos aqui acionar o médio e vocês têm exatamente esta configuração do médio. Originalmente este farol tem um Angel Eyes não tão amarelo como vocês conseguem ver aqui, fazendo com que não se perceba muita diferença do médio e do Angel Eyes. E este cliente nos trouxe este farol para realmente criarmos esta diferença. Vocês conseguem perceber que o médio ele é branco e o Angel Eyes ele é laranja ou amarelo. Temos aqui o máximo, não é? Acende exatamente aqui ao lado do médio. Entretanto, nós temos alguns problemas neste farol, falando simplesmente da sua construção. Vamos aqui desligar todo o sistema de iluminação. Vamos falar um bocadinho mais da parte de estrutura deste farol. Este farol ele tem alguns defeitos de acabamento. O que acontece é que deste lado aqui, vocês vão perceber no vídeo anterior que este Angel Eyes tem maior iluminação do que este Angel Eyes, mas simplesmente foi uma certa preguiça de colocar o cromado que foi colocado neste lado, neste farol. O que aconteceu é que este farol teve um acabamento melhor do que este. E este cenário repete-se no farol do outro lado, fazendo com que o Angel Eyes do centro tivesse mais força do que o Angel Eyes do lado externo. Não sei se foi um erro propositado ou então foi mesmo um defeito de fabrico, porém é um aspecto que deve ser considerado porque a estética do carro fica totalmente comprometida. O que nós fizemos foi fazer um circuito para que todos os dois Angel Eyes tenham a mesma intensidade e eles iluminem na mesma tonalidade. Outro defeito ou um outro erro que provavelmente tenha sido propositado, mas acredito que não, é que este farol que faz o máximo, na verdade ele não faz um máximo como deveria fazer. Vocês conseguem perceber que tem aqui um defletor que ele faz uma espécie de corte de luz como se fosse o médio. Vamos depois ver na parede a diferença do médio e do máximo. E vamos perceber que o máximo parece que ainda continua sendo o médio numa situação em que não devia ter este corte de luz. Lâmpada desligada internamente aqui da oficina, nós vamos ligar primeiro as presenças Angel Eyes. Vocês vão ter esta iluminação muito forte. Vou aqui iluminar os próprios Angel Eyes
vocês percebem que vocês têm um Angel Eyes muito mais forte do que o que era antes. Vamos agora ligar o médio e vocês terão o médio nesta configuração. Vocês percebem que o médio não está a fazer exatamente a linha de corte que um médio num projetor convencionalmente faria, mas é uma questão que podemos não exigir muito para o tempo do carro, mas se tratar de um farol que foi feito para substituir um farol velho, já devia ter aqui um corte de luz um pouco mais acertado. Ligando o máximo, vocês têm aqui o máximo acima da linha de corte do médio. Isso já é bom, mas se eu for desligar o médio, vocês conseguem perceber que o máximo continua tendo uma linha de corte exatamente aqui em cima. Isto faz com que este máximo não consiga atingir alturas para ver provavelmente galhos de árvore, provavelmente situações de um ponto de luz que se queira ver mais acima da estrada. Bom, não é um defeito que vai ser crucial para este carro, porque para quem está então a projetar este carro, provavelmente seja um carro que simplesmente vai andar na cidade e esta diferença não vai fazer tanta falta. Mas é um detalhe que vamos aqui mencionar, porque depois vocês vão conseguir ver ao longo dos vídeos que os máximos convencionais, eles são mais circulares e têm uma expansão de luz mais aberta, que vocês não conseguem ver nenhuma linha de corte quando acionam o máximo. Então vocês têm aqui a configuração do médio e quando acionam o máximo vocês vão ter aí a iluminação do máximo. Se estiver interessado em vídeos como este, inscreva-se nas nossas redes sociais e acompanhe mais publicações, porque todos os dias nós temos vídeos novos para vocês e novidades de iluminação como estes e algumas outras personalizações que aquele que já está a acompanhar consegue ver todos os dias. Até o próximo vídeo.